Maravilhosa tarde. Estamos dando início a mais um podcast, chama Cast Cachimbo e Conversa. Agradeço ao Grande Espírito por mais esse programa. E dou início. E hoje, como convidado, eu estou aqui, gente, Floripa. Vim num outro podcast só para conseguir falar com o Gus, você acredita? Gratidão por isso. Gratidão, Gus. Muito obrigada mesmo por você estar Prazer é aqui. meu estar aqui de verdade. Todo o movimento que você fez de vir até aqui pra poder gravar comigo. Isso é fantástico, é uma honra pra mim estar aqui. É uma honra ter você também. Gus, eu queria que você falasse um pouquinho de você, né? Da sua história. Difícil, né? Difícil. Acho que difícil porque sempre quando eu penso em, sei lá, falar sobre mim, sempre cai em papéis, né? Uhum. Tipo assim, quem que é o Gus? Aí você começa, o Gus é isso, o Gus é aquilo, ele faz isso, ele faz aquilo, ele é, sei lá, youtuber. Você cai nos papéis que você assume na vida, mas que não é você de verdade. Sim. Eu acho que se eu fosse explicar de fato quem eu sou, eu não saberia explicar. Consigo sentir a força dentro de mim, o amor, a luz, a essência, mas explicar aquilo que eu sou, não tem como. Posso Sim. falar que eu estou caminhando e compartilhando e produzindo conteúdo e auxiliando pessoas no caminho, pesquisando as medicinas, experienciando a mim mesmo, me conhecendo. Mas eu acho que eu não consigo chegar numa definição de quem eu sou. Gus, hoje nós vamos falar um pouquinho de diversos assuntos, né? Eu queria que você falasse um pouquinho do xamanismo. O que exatamente você gostaria de saber? Então, o xamanismo hoje, né? Trazendo para nossa realidade de hoje. A pergunta é um pouquinho ampla pra mim, porque Mas você há pode falar do seu várias jeito, vertentes que a dentro gente do que pode a gente seguir, conversou. né? Acho que o xamanismo é não é uma cultura, mas é uma fonte que a gente precisa resgatar hoje. Muito forte, uma fonte de cura, de sabedoria, de reconhecimento da nossa essência, daquilo que a gente é de verdade. E com as medicinas, né? São ferramentas, são portais maravilhosos para a gente conseguir expandir a nossa consciência, olhar a gente por dentro, entender o que se passa na nossa vida, todas essas coisas invisíveis que estão dentro de nós, que estão aqui dentro, mexendo com a gente, moldando como a gente age, como a gente fala, travando a gente muitas vezes na vida. Então acho que é uma fonte maravilhosa que precisa ser resgatada, né? Uma vertente, um caminho. Mas enxergo o xamanismo contemporâneo, por assim dizer, moderno, enfim, como algo que a gente precisa ser respeitado, né? Que é facilmente, que está sendo deturpado também, facilmente deturpado, né? Então, a gente precisa olhar com muito respeito para o que é esse caminho, nesse xamanismo, o que são as medicinas, porque senão se torna uma ilusão sutil. Assim eu vejo, né? A pessoa tem aquele ego bruto, tá na vida dela, ela começa a se trabalhar, começa a mergulhar nas medicinas, e você de fato vai trabalhando, vai dissolvendo muita coisa, enxergando muita coisa dentro de você. Mas é fácil você se perder no caminho, cair na ilusão espiritual, porque as coisas se tornam mais sutis. O seu ego se torna sutil. A sua mente se torna sutil. E aí você cai
de novo nas mesmas narrativas que você carrega interna e dentro de você, só que com a carapuça da espiritualidade, do misticismo, e aí você continua alimentando isso, só que de uma forma sutil, que de novo você não percebe. Então é um tema que dá pra aprofundar em muitas vertentes aí, mas o principal ponto eu acho que é a gente tratar esse caminho com muito respeito, com muito enxergando o sagrado que é isso de fato. Porque geralmente, né, as pessoas, elas vão, né, consagrar a medicina, mas muitos tomam a medicina e não consagra, né? Exatamente. É uma diferença bem grande de se consagrar e tomar de fato, né? Uhum. E acho que, ao meu ver, o tomar tá na fuga, que é onde eu vejo que é o ponto que a galera se perde. Se torna mais uma fuga, sabe? Assim como a pessoa cai em vícios, em drogas, em coisas que ela só tá querendo fugir da realidade e não encarar aquilo que ela tem que encarar na vida dela. Então, quando chega nesse ponto que a pessoa só está tomando a medicina, ela tá fugindo. Ela não tá consagrando, de fato, em respeito à medicina que tá na frente dela, em respeito a essa mestra, essa professora que tá ali para ensinar ela, né? Então, quanto a pessoa realmente se permite e, de fato, quem sabe, honra aquilo que ela tá recebendo. Porque você vai ali, a ayahuasca é uma mãe. Te pega no colo, às vezes dá um tapa na sua bunda ali, te leva pra Sim. momentos profundos, AP, enfim, é um aprendizado muito forte. Mas, de fato, quanto você tá honrando e mudando suas atitudes, de fato, né? E até que ponto isso se torna uma fuga, se torna parquinho espiritual. Sim. Porque é necessário, né, a gente fazer um trabalho depois também, né, se integrar e não ficar abrindo várias vezes, enquanto não se organizar, né? Exatamente, enquanto você não consegue, às vezes, integrar aquilo que você recebeu, sabe? Eu estou em um momento assim, pra ser honesto, assim, um hiato da ayahuasca, na realidade, de, de chegar num ponto em que, se eu tomo de novo, eu chego no mesmo lugar. E num primeiro momento eu me perguntei, tá, mas por que eu tô aqui de novo nesse mesmo lugar? Há já, sei lá, 3 ou mais consagrações, e eu tô vindo exatamente no mesmo ponto. Parece que não tá tendo, às vezes, uma evolução. Até eu conseguir entender de fato que eu precisava desse tempo de maturação. Pô, eu já recebi tudo que eu precisava receber até esse momento. Então o que me falta é honrar aquilo que eu recebi, o aprendizado que eu recebi. Senão, de novo, eu caio na fuga, só tomando medicina e não consagrando ela de fato, né? E isso que eu acho que é o mais fantástico dessa medicina. Ela é tão mestra, tão mãe, tão professora, que se você toma mais do que você deveria tomar, ela vai fazer você abrir a limpeza ali, tirar o excesso. Ela vai fazer momentos como esse também, para que você não fique dependente dela, né? Tô ruim, vou tomar medicina, não sei o que, vou tomar medicina. Minha vida não tá andando, o financeiro tá ruim, tô com problema em relacionamento, vou lá tomar medicina para resolver. Você despeja toda a responsabilidade que é sua na medicina, achando que ela vai resolver para você. E ela não vai resolver a tua vida. Ela vai te trazer clareza, te mostrando, às vezes, por que você está travado nesse ponto. Qual que é, às vezes, a raiz daquilo que está te travando. Mas a responsabilidade de fazer uma mudança na nossa vida é a gente quem faz. Ninguém vai fazer pela gente. O mundo não deve nada pra gente. Sim. E aí a pessoa fica buscando, né? Parecendo estilo buscador, né? Explica um pouquinho sobre essa parte do buscador. Cai no ciclo, no looping do buscador. E é isso, a gente também busca ali conhecimento demais,
Fica que nem um Frankenstein, pegando de várias fontes, aprende um pouco de Buda aqui, um pouco de Jesus ali, um pouco de Sadhguru ali, um pouco de Cryon, enfim, vai buscando em várias fontes, um pouco dali, um pouco de lá, toma medicina, faz ritual, acende o incenso, faz ritual de tudo que é coisa pra tentar mudar a vida e no fim é uma coisa que ela não quer encarar e fica num looping mental. E não faz o movimento pra isso, Não né? faz movimento. Porque a sacada toda tá na mente. A primeira vez que eu tomei, eu tive a sensação de que a minha mente silenciou. E de fato, tava num nível de silêncio em que eu tava na minha consciência superior, na minha consciência maior, né? Naquilo que me guia, naquilo que, quem sabe, eu sou de verdade. Mas a mente, ela tá no processo ainda. Ela tá ali. A mente é quem tá ansiosa, quer controlar, quer dar um sentido pra todas as coisas. E aí tá lá no meio da cerimônia, vê coisas, acessa coisas, acha que o outro é isso, é aquilo, que o outro é do mal, que é do bem. Cai nessa dualidade da mente, né? E aí se perde nesse looping espiritual. Nesse looping nesse ciclo do buscador. E onde a pessoa trava. Porque no final das contas é a mente dela travada naquele momento. É a mente ali na mesma narrativa que ela fica alimentando, nas coisas que ela se alimenta, nos conteúdos que ela consome, nos conteúdos que ela vê em rede social, e fica ali presa. E é por isso que a vida não anda. Porque daí a pessoa não. Essa dificuldade que a gente tem muitas vezes de encarar aquilo que a gente não quer, que é extremamente desconfortável. É o ponto em que a gente, às vezes, tá falhando com a gente mesmo, né? Às vezes um amor próprio que falta ali, coragem, alinhamento interno de fazer aquilo que precisa ser feito por você. E isso vai desde às vezes uma mudança de vida grande, de, sei lá, terminar uma relação, de mudar de emprego, a principalmente os nossos hábitos diários, daquilo que a gente consome, do exercício físico que a gente faz para cuidar do nosso corpo, de uma meditação, dos alimentos que a gente come. Tudo isso tem uma influência muito grande na gente, uma influência sutil, né? Então, por mais que a pessoa às vezes olhe e fala, não, porque eu sou blindado mentalmente, nada me atinge. De alguma forma, a pessoa tá numa narrativa, nos mesmos ambientes, as mesmas pessoas, se alimentando das mesmas coisas, e tá ali, tudo isso tendo uma influência gigantesca na vida da pessoa. Então, Porque quando você começa a mudar, tudo muda, né? Muda ciclo, tem que abrir mão de várias coisas. uhum. Sem medo, né? E é engraçado um Vai com ciclo, medo mesmo, mas tem que ir. tem que ir com medo mesmo. E é engraçado, a ayahuasca tem um ciclo, tava fazendo um atendimento ontem à noite, e aí a pessoa começou a me descrever tudo que tava passando, e é engraçado você olhar pra trás e ver assim, ah, caramba, eu já passei por isso. De estar, de certa forma, a pessoa nova, no caminho das medicinas, tomando algumas vezes, indo com, sei lá, todo mês ou a cada 2 semanas. E aí percebe a vida desmoronando, tudo mudando. Dentro da medicina enxergando um monte de coisa que, pô, isso aqui não tá certo, não tá legal aqui, acho que tal pessoa tá fazendo isso, tal aquilo. E aí é como se ela bagunçasse a nossa vida. Né? A vida vira um caos, tudo começa a desmoronar, às vezes o emprego que tava já não faz mais sentido, a realidade que ela vivia já não começa a fazer mais sentido para ela. E isso é nada mais do que a mudança que aconteceu interna vindo pro externo. Então tudo que a pessoa antes fazia um sentido não começa a fazer mais. Sim. De ambientes que ela frequentava, pessoas, o trabalho, a forma com que ela se relaciona com o mundo, tudo vai mudando para que essa nova realidade dela, alinhada com esse interior, comece realmente a se apresentar. Então é um ciclo que eu passei e tenho visto pessoas passando também.
Um ciclo que às vezes você vai numa escassez financeira, você passa ali pelo deserto, né? Sim. Na noite escura da alma. A noite escura da alma. Mas é a vida agora se remodelando completamente para encaixar nessa sua nova realidade. Então a gente muda dentro para mudar fora. Sempre. Não tem como buscar a mudança fora, ficar buscando fora, senão não tem um interno também para sustentar isso. Sim. É bem o que a gente tava falando, né? Ô, Gus, como falar de uma experiência que você teve com a ayahuasca? Pode ser a sua primeira ou alguma que você fala assim, nossa, nessa vivência eu abriu uma chave assim que foi extraordinária pra você. Porque cada vez que a gente consagra é diferente, né? Completamente diferente. Então, e cada hora abre coisas novas, diferentes para ser trabalhadas, enfim. Tem alguma assim que você pode compartilhar? Acho que toda medicina é um universo completamente diferente. Faz um bom tempo que eu não passo mais por peias. E se tiver que passar de novo, muito bem-vindo, né? Uhum. Sempre um grande aprendizado. Sim. Mas a última que foi muito forte pra mim e que foi completamente diferente de tudo que eu já tinha passado. Foi a medicina, acho que mais bizarra que eu já passei. Ela aconteceu no final do ano passado. Acho que foi uma medicina de pós-natal, pré-ano novo, que era uma medicina que a gente tava, tipo, realmente virando o ano, né? Então a gente fez um trabalho antes, colocou metas, tipo assim, quero chegar aqui, tudo que tava sentindo que queria chegar nesse lugar, né? E eu coloquei tudo que eu queria pra minha vida e fui ali pedindo prosperidade. E também a medicina, achei que, tipo, ia se apresentar aquele caminho assim, ó, nossa, vá por aqui, faça isso, faça aquilo. Achei que ia Uhum. vir assim o plano O completo para manual, um né? manual completo para eu poder chegar nesse lugar que eu queria. Uhum. E há uns, sei lá, 3, 4 anos já faz, se apresentou, tem disso a medicina, se apresentou uma frequência para mim, que era a frequência do meu novo filho. Do meu novo não, do meu futuro filho, né? E se chamava Andrômeda. E como as coisas que aparecem na medicina, eu também não levo elas ao pé da letra. Tipo, é isso aqui é uma regra fixa. Eu deixo elas se apresentarem, entendendo, amadurecendo o que é isso de fato. Pra eu não cair numa ilusão, acreditar, nossa, vou ter um filho agora porque isso se apresentou, né? Não Uhum. cair numa ilusão às vezes. Só que todas as vezes que eu acesso essa frequência, é uma coisa muito forte. Muito mesmo, assim. E aí nessa medicina, se apresentou de novo essa frequência do Andrômeda pra mim. E aí eu achando que ia vir o plano, veio uma coisa completamente diferente de tudo que eu imaginava. Uhum. Começou a brotar um pássaro na minha barriga. Uhum. Começou a brotar assim e eu fiquei com aquilo na barriga durante a medicina inteira. E eu fiquei gestando um pássaro dentro de mim. Caraca. E foi bizarro, porque eu senti o pássaro dentro de mim. Eu fiquei que nem igual uma mãe pássaro, assim. Eu ia lá pra fora, assim, ficava ciscando, sabe? Sabe quando você tá montando, tipo, um ninho, assim? E fica o passarinho ali? Eu fiquei desse jeito, assim, ó, sem entender nada. Por que que tem um pássaro na minha barriga? Hum. E, enfim, foi a medicina inteira. Esse rolê completamente diferente de tudo que eu tinha passado já. Mas no final, daí eu consegui entender do que se tratava, né? Ah, era como se fosse um. Era como se fosse, não. Era um animal de poder se apresentando pra mim. Um arquétipo pra eu trazer pra minha vida. Era uma águia nascendo dentro de mim. Pra que eu tivesse a visão estratégica sobre as coisas. Pra que eu tivesse clareza sobre as coisas. E não veio nada daquilo que eu esperava, daquele plano, das coisas que eu queria. Mas veio essa força muito grande dentro de mim que me acompanha, Sim. que me permitiu, quem sabe hoje, ter clareza de todos esses processos, de enxergar essa ilusão espiritual que antes eu não conseguia enxergar. Porque de alguma forma eu estava preso nessa narrativa também. Nessa história e no misticismo demais.
na ayahuasca demais, né? Você se aprofunda e acaba ali meio que se perdendo no caminho até você conseguir se encontrar. Sim, no excesso da medicina, sem a qualidade, né? Que a gente Exatamente. precisa. Eu também entendi isso no meu caminho. Eu achava que eu tinha que consagrar todo mês. Aí depois eu comecei a ir e ela começou a me mostrar que não, que todas as vezes eu tinha que abrir e integrar. Se eu quisesse ir no ritual, não era para abrir mais. Eu podia ir, fazer as coisas que eu tinha que fazer, né? Porque eu gosto, Uhum. mas não era para abrir outro processo enquanto eu não integrasse os que eu estava fazendo. E hoje eu faço isso. É isso. E é engraçado quando você vai, ah, que sente realmente de ir, não tá indo só porque, é maravilhoso. Sempre é maravilhoso. Mas quando você vai com um propósito, uma intenção, tô sentindo de ir, tô com esse propósito aqui, quero ver isso aqui na minha vida, se apresenta completamente diferente. Sim, Senão se torna balada espiritual, baladinha de festinha indígena, porque é uma festa, né? De certa forma, é um espetáculo, é maravilhoso, é miração, é um monte de coisa que você acessa. As músicas, tudo te conduz a um estado ah, elevado, maravilhoso, mas é um espetáculo, né? Então ter às vezes o discernimento e a gente precisa às vezes, dessa pausa, entender por que a gente está passando por isso, por que a gente está indo de fato honrar, integrar. sim. Integração é uma chave absurda, absurda. Eu tinha muitas sombras, sabe? Muitas. E aí eu achava que eu tinha que apagar elas, né? Tipo, deletar como se fosse um. Uhum. Aí depois eu descobri que eu tinha que integrar, que eu tinha que entrar nelas, entender o porquê e integrar. Como que a gente lida com as nossas sombras, na sua visão? Exatamente assim, iluminando essas partes escuras do nosso ego. Porque no final das contas, o nosso ego é o nosso mecanismo de proteção, de sobrevivência, né? A nossa mente está aqui para nos ajudar a entender a realidade, para decifrar como se fosse a realidade para nós de tudo que está acontecendo. Por isso que ela sempre entra, quer analisar, quer dar um sentido, quer uma resposta. Ela sempre está nesse ciclo, né? E quando a gente é criança, a gente está ali puro, em essência, né? São essas qualidades de essência? É alegria, é pureza, é amor, é compaixão. Essa é a pureza da essência. E conforme a gente vai crescendo, né, vai passando por experiências, a gente vai tendo traumas, vai criando dores, a gente vai carregando crenças dos nossos pais. A gente, de alguma forma, na vida adulta, sempre vai estar, de certa forma, traumatizado. Não tem como, às vezes, não traumatizar uma criança, né? Ela vai sair, vai pra vida com algum processo que ela precisa resolver, que passou. Não tem, A não gente tem sai como. moldado, né? Sai moldado, né? Então você vai criando como se fosse couraças para poder lidar com a vida, para poder se proteger, para poder às vezes são uma armadura que a gente cria para poder lidar com a vida, né? Para poder estar no dia a dia, para a grosseria, enfim, poder lidar com a vida. A gente cria essa couraça e o nosso ego, esse mecanismo de proteção. E o que ele faz nada mais é do que imitar essas qualidades de essência, só que não é a pureza da essência. Então, o que na essência um amor seria puro, no ego que tenta imitar, isso às vezes se torna apego, se torna obsessão, né? Então, essas qualidades de essência, elas são imitadas pelo ego ah, dessa forma. E a gente iluminar essas partes escuras, essas sombras que a gente carrega, é a gente olhar para tudo isso e desconstruir, acolher, sentir o que tá ali, sentir da onde vem isso, sentir completamente para conseguir dissolver isso de fato, iluminar, trazer a luz, para que a gente consiga voltar à essência, aquilo que a gente é de verdade, esse entusiasmo, vitalidade de vida, força, alegria,
A leveza, né? A leveza. Essa é a nossa essência. Então, quanto mais a gente foge, tá distante, desconectado daquilo que a gente realmente é onde a gente vai sofrer, é onde a gente vai se sentir travado na vida, as coisas não fluem, não entende por quê, ou sente um vazio, mas não é esse vazio do budismo, digamos assim, né? Esse vazio interior é um vazio de vazio ruim, digamos assim, que eu nem consigo explicar. Mas é só uma desconexão daquilo que a gente realmente é, né? Então é preciso sim a gente iluminar essas partes escuras. A ayahuasca vai ajudar a fazer isso, outros processos, investigação, enfim, há vários caminhos pra gente poder fazer isso, né? Com mais conforto, mais leveza, digamos assim. E é muito importante, então, as pessoas que consagram a medicina procurar ajuda, né? Se elas não conseguirem trabalhar esses processos, né? Sozinhas. Ninguém que chega na medicina chega curado. Todo mundo que de alguma forma chega na medicina é porque tem muita coisa que precisa ser olhada. E a maioria de nós Sim. faz parte do processo, é por isso que a gente tá A aqui, gente tá né? evoluindo a todo momento, a gente sempre tá em evolução, né? Exatamente. Mas o que estamos carregando, né? E o que estamos carregando, muitas vezes não, sempre vai moldar como a gente age, como a gente pensa, a nossa visão de vida, como a gente se comporta, como a gente lida com a vida, com os outros. É invisível, tá ali. Você às vezes tem traumas da tua infância ali que tá ali, de algum momentinho assim, ó, tosco que você passou na vida lá na infância, que, sei lá, tua mãe te puxou pelo braço, Sim. mas que hoje se reverbera de N maneiras na tua vida, e é o que te bloqueia muitas vezes de conseguir andar com a vida, de, sei lá, conseguir vender, conseguir se posicionar, conseguir, enfim, fazer a sua vida, né, andar. A primeira vez, Gus, quando eu fui consagrar, eu só vi a imagem daquele cara da fábrica de chocolate, sabe? Tudo pra mim era aquela... Willy Wonka? É, Mentira. juro pra você, sério. Aí eu falei assim, gente, eu não tô entendendo. E como é que era os anãozinhos? Ai. Eu não lembro o nome. Aí eu só via assim, eu fechava os olhos e só via, sabe, a fábrica? Aí eu falei, gente, eu não tô entendendo por que que eu tô vendo, né? O Palumpa. É sério. Lembrei do Palumpa. Eu falei assim, deve ser porque eu assisto muito desenho com meu filho, deve ser isso, né? Que na minha mente. Aí depois, né, que eu Sim. comecei a ter consciência, eu fui entender que era a minha essência, né? Que a minha essência era essa, né? De felicidade, de alegria, de fazer as coisas com amor, com na pureza. E naquele primeiro dia eu queria ir embora. Eu não queria ficar na força. Eu fiquei com medo de tirar a mão do controle. Porque eu era uma pessoa muito controladora, assim. Eu queria tudo do meu jeito, assim. E hoje já não, hoje eu já sou tranquila. Mas aí a primeira lição que eu tive foi tirar a mão do controle. E na minha primeira vivência eu fui super acolhida. Na minha segunda, aí já mostrou os processos com a minha mãe, aí eu fiquei chorando muito, né? Aí eu me ressignifiquei com ela, enfim. Mas foi abrindo bem certinho, de acordo com o que eu ia indo, e abrindo e trabalhando. Mas, assim, é muito legal quando a gente começa a olhar pra gente e vai mudando tudo à nossa volta, né? Porque cada passo que a gente dá de evolução interna já muda um passo externo. É muito louco, né? Mas é só nossa mente querendo controlar as coisas. E óbvio, eu acho que tudo também tem um tempo, né? A gente fala aqui, mas também não é uma coisa assim, a vida mudou. Não, Né? Você sim. vai caminhando, Eu vai tive um mudando. processo muito longo, foram muitas coisas. O que você passou de mais forte? O que eu passei de mais forte foi um gatilho. O meu pai, ele teve paralisia infantil com 3 anos, quando eu era pequena, né? E aí, foi com a medicina do tabaco, inclusive. Eu tava tendo um bloqueio porque eu tinha uma mania de não pedir ajuda. Queria fazer tudo sozinha. E eu não entendia de onde vinha esse fazer tudo sozinha, né? Não que eu não confie nas pessoas, é porque eu achava que tinha que fazer. E aí, eu tava com a medicina do tabaco e eu querendo achar uma resposta para isso. E aí veio essa cena, que quando eu era pequena, meu pai teve paralisia infantil com 3 anos. E aí naquele momento, como ele tinha eu, minhas irmãs,
eu achava que eu não podia atrapalhar ele, incomodar, sabe? Ele já Uhum. tinha muitos problemas. Então, daquele momento em diante, eu assumi a minha vida. Então, todas as coisas que eu tinha, todos os meus processos de adolescência, de infância, enfim, eu arrumava solução e comecei a me trabalhar sozinha. Claro. Então, por isso que não que eu não quisesse a ajuda das pessoas, é que lá atrás eu carreguei isso comigo, porque eu não queria incomodar. Eu achava que eu podia estar atrapalhando, incomodando. Até hoje, às vezes, eu falo para as pessoas, ai, não quero atrapalhar, sabe assim? Uhum. Porque é uma coisa que eu já carrego. Mas não, eu aceito ajuda, tranquilamente. Hoje eu tenho mais facilidade, mas antes era eu e eu exatamente não por falar, não, eu sou boa, eu consigo. Não, porque eu tinha esse gatilho da Uma infância. necessidade de controle. E olha só, é uma coisa tão pequena, se Sim, você for olhar, né? Óbvio, na sua vida é uma coisa gigante, mas que tá ali, um acontecimento que mudou completamente a forma com que você reage na vida. Óbvio, a partir dali você começou a ter mais autonomia, a cuidar de si mesmo, só que se reverberou como? Controle. Eu tenho que fazer tudo sozinha, e não consegue delegar, não consegue deixar na mão de outras pessoas, tem que estar tudo sempre controlando tudo aqui, aí a mente aqui, ó. mas agora não sou mais assim. Mas por muito tempo da minha vida foi dessa forma. Hoje já não, hoje já não tenho mais essa necessidade do controle, eu consigo, né? Sim, Administrar de uma outra maneira. Porque todos somos uns, então a gente precisa um do outro, né? Porque tem um momento que a gente faz a nossa cura interna, mas depois também a gente precisa se unir, porque no final é todo mundo, né? Não é só eu. com certeza. Eu acho que essa é um ponto bem interessante pra trazer, né? Às vezes a gente vai tomar, sei lá, ayahuasca, tá nesse caminho, expandindo a consciência, e aí acha que vai receber. É uma ideia de propósito gigante, vou mudar o mundo, né? Sim, Aquele chamado de vou ser o seu herói aqui, vou mudar o mundo e fazer a minha parte. E no fim, às vezes não é isso. é você. É só você se curar. É. Porque você já tá fazendo a sua parte. Fazer diferente. Essa é a tua parte. Não precisa ter um grande propósito de vai mudar o mundo e ser o novo, sei lá, Messias, o novo Jesus que vai mudar Sim, tudo. Cara, faça a sua parte. Seja exemplo da exatamente. mudança. O exemplo por si só é a melhor forma de ensinar. Então, enquanto você não é exemplo, você não consegue enxergar de fato. Você está preso na teoria demais, né? Você tem um mapa, você estuda, você adquire conhecimento, você expande a sua consciência, você aprende na medicina, você recebe um mapa. Tem um mapa do que te causou, de tudo que você está vendo, é um mapa. Mas o território, como quem caminha, como quem coloca à prática essa sabedoria, esse conhecimento, esse é o território, ele é diferente do mapa, você só vai saber caminhando. Então, o saber é uma coisa, o ser é outra. Mas é preciso a gente unir os dois, né? Se eu só sou, você só caminha. Você só caminha e vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo sem direção. Sim. E às vezes chega em algum lugar, mas tá vazio, não entende por quê. Mas e se você só sabe demais, você às vezes é só alguém divagando e papagaiando mais coisa que não sabe do que se trata de fato, né? Só conhecimento, 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 conhecimento e também não realiza. É preciso a gente unir, Equilibrar. equilibrar, exatamente, o saber com o ser. Buscou conhecimento, foi tomar medicina, coloca a prática. Essa é a tua mudança, essa é a mudança que vai fazer no mundo. Aí você está sendo exemplo daquilo, de tudo que você tem aí dentro. E é aí que a tua mudança de vida começa a acontecer, o mundo começa a mudar, as pessoas à tua volta, às vezes, pelo seu exemplo, você se torna uma inspiração, e não uma inspiração egóica, mas uma imagem de quem está construindo, a pessoa pode se inspirar, entendi, aqui é o caminho. Às vezes é mais simples do que parece, é só a nossa mente que complica demais as coisas. Sim, e o medo também que as pessoas têm de fazer, né? Porque às vezes eu já passei por algumas situações de medo Uhum. que depois veio o extraordinário depois do medo, sabe? Veio umas vivências incríveis.
né? Então, tipo, ir com medo mesmo, mas fazer o que tem de ser feito, né? Porque às vezes a consciência pode vir depois. Comigo funciona só assim. A consciência só vem depois, eu só vou e faço. Aí quando eu vejo, eu falo, nossa, fiz. Igual eu tô aqui, ó, tá vendo? Sim. Mas alguma coisa te moveu a fazer, Sim, né? Você não tirou do nada, eu só vou não, fazer aqui. não. Veio dentro da minha alma. Eu senti no meu coração de fazer, eu vou e faço. Uhum. Mesmo com medo, né? Depois você entende de Depois eu fato entendo de fato o que é. o que é. É isso. O caminho se faz fazer, não tem receita de bolo. Não tem um método fixo. O que funciona pra mim, funciona pra mim. Sim. E o que funciona pra você, funciona pra você. É, porque como eu sou muito racional, né? Uhum. E aí, se vier tudo na racionalidade, talvez eu não faça. Sabe? Se eu ficar sabendo tudo antes. Ah, vai ter a ideia de, é assim, assim. Aí eu falo, não, calma, eu vou querer questionar. Mas aí, se eu vou no meu sentir, eu faço, depois vem a consciência, pronto, já Claro. resolve. Mas esse é exatamente o ponto que a maioria das pessoas se trava, tá? Porque passa mais tempo no mental do que de fato fazendo, né? Então, tipo assim, a pessoa tá acumulada ali do conhecimento, sabe o que fazer e fica aqui, ó, na mente, querendo controlar tudo, pensando sobre o que tem que fazer. Igual, tipo, ir na academia. Tenho que ir na academia todos os dias, ou sei lá, 4 vezes por semana. E aí você fica pensando, eu tenho que ir na academia, eu tenho que ir não sei o quê, eu tenho que pegar o carro, eu tenho que ir caminhando. Você tá no mental demais e você, tá chovendo, só fica ali, ó, no mental, mental, mental e não vai. Não pensa, só vai. Pega, sai de casa, faz academia, depois você vai colher o resultado disso e pega e faz. Sai do mental. Sim. E ó, eu vou te falar, sair assim e fazer é a melhor coisa. Pelo menos comigo funciona muito bem. Nunca dá errado. Às vezes dá errado, mas a gente aprende. Não, porque eu acho que não existe o errado, né? Porque tudo é aprendizado. Exato. Mas dá errado no sentido assim, se tá no coração pra fazer, não é uma coisa assim que eu vou toda hora vou sair fazendo um monte de coisa que vem Mas você consegue ter hoje essa percepção de estar no meu coração pra fazer. E a maioria das pessoas que tá ali só no fritando mental. aqui, ó, e não consegue sentir o que o corpo tá pedindo, o que o coração tá mandando, sentir esse caminho. Às vezes eu fico pensando que quando a gente fala de ayahuasca, a gente sempre fala se sentiu o chamado, vem. Tipo, sente o chamado pra tomar ayahuasca, tem que sentir o chamado. Mas e a pessoa que às vezes nunca tomou e tá tão no mental, não consegue nem sentir, entender o que é esse chamado, Exatamente. sabe? Tipo, tá ali, tá uma coisa forte, só que tá o medo da pessoa, por exemplo, tomar a primeira vez e não consegue entender que é um chamado, mas ela tá com receio porque é uma coisa desconhecida. E ela, não, tenho medo, não vou. A pessoa não consegue, às vezes, nem ter o discernimento desse sentir. Então, a nossa mente é perigosíssima, ela pode ser nosso maior aliado, Mas também nossa maior inimiga. nossa maior inimiga. Tem uma frase maravilhosa que é muito clara: a mente é uma ótima serva e uma péssima líder. Então, enquanto a pessoa tá ali no mental demais, deixando que a mente lidere todas essas coisas inconscientes que tá, ela vai continuar sempre no mesmo lugar, platô. Mas se ela consegue sair da mente, a única forma de vencer a mente, de vencer o sistema, de sair disso tudo, de vencer isso tudo, de vencer a si mesmo, não é uma ideia de eu domino a mente, porque você não domina. Uhum. Ela é uma macaca projetada, programada, completamente programada. Então, se você for lutar de frente com ela, você não vai conseguir vencer. A única forma de vencer esse jogo é saindo dele. Olhando de fora. Saindo da mente, sai da mente, O observador. vai pro sentir, observa o que tua mente tá fazendo com você. Sente o que teu corpo tá falando. Aqui, ó, um radar gigantesco. Da onde você tem que ir, o que você tem que fazer. Usar a águia, né, que você falou. É, também. Sai da mente, observa o que ela tá fazendo. E aí, se for aprofundar, aí você vai descobrir que
Você não é a mente, você é quem observa, depois você vai evoluir, você vai observar que você vai perceber que você também não é o que observa, que você é o que observa, observador e vai E indo. É uma assim loucura, vai, nem quero é. entrar aqui não, que a parada é doida. São vários níveis. É, um passinho de cada vez. É, parece aqueles videogame, né? Que vai Não, passando nos é um níveis. jogo, mano. A gente tá numa simulação. Só Exatamente. isso. Verdade. Ô, Gus, para as pessoas que não sabem o que é a ayahuasca, o que é a ayahuasca? Porque muitas pessoas falam, é uma mistura disso, aquilo, mas o que ela é de verdade? Pergunta difícil. Então, Não tava preparado, acho, pra responder isso. É uma excelente ferramenta de autoconhecimento. É uma mestra ancestral. É uma tecnologia avançadíssima, muito tecnológica, de uma forma orgânica que a gente não consegue imaginar. E se for ver para um lado mais cético, são químicas e substância, é o DMT que está ali, né? E traz essa expansão de consciência, de criar novas, não é sinapses neurais, novos caminhos neurais dentro da gente. E é uma entidade que está ali, de certa forma, que é invocada, né? E todas essas plantas de poder, a ayahuasca, no caso, né? Essas medicinas, elas são esponjas. Então, com essa ferramenta, ela pode te levar ao extraordinário, pode te levar à dissolução, como também pode te levar a uma extrema confusão. E tudo depende de como ela é feita, como ela é rezada, como é conduzida uma cerimônia. Eu vejo um trabalho de condução de cerimônia de ayahuasca como um trabalho extremamente sério, de muita responsabilidade pelo que você está fazendo, porque você pode confundir a pessoa que está ali completamente, como você pode levar ela a uma dissolução. Mas a ayahuasca em si é uma ferramenta, é uma das ferramentas, né? Há várias medicinas, mas é uma das ferramentas mais poderosas que tem para dissolução. Ela é uma planta maestra. Tem as plantas maestras e plantas complementares. E essa planta maestra é quem, como a ayahuasca e como algumas outras também, como bufo, como mamawilca também, são medicinas que vão te levar à dissolução, a sair da sua mente, a entender que você não é a mente, você não é o seu corpo, você não é esses papéis que você carrega, essas crenças que você acredita, que você é algo que está além disso. Você é o que está por trás disso, de entender às vezes o que é o teu espírito, o que você verdadeiramente é, e fazer a dissolução disso, né? Então, não sei se eu respondi a sua pergunta. não, respondeu. Não, porque eu queria dessa forma mesmo, não tão técnica, né? Que bom. Ô, Gus, vamos falar um pouquinho da medicina do tabaco? Vamos que eu quero, tô curioso Tá, pra conhecer o então, seu tabaco. me fala. Pra quem não conhece o tabaco, Eu acho que você é a melhor pessoa pra falar isso. Eu acho que você no tabaco tem muito mais aprofundamento do que eu. não, você também, você. Só que você é meu convidado. Pode começar que eu completo, então. Eu honestamente não tenho tanto aprofundamento com tabaco, mas é uma das medicinas mais antigas que tem no nosso planeta, né? Que tá muito. Tá milênio já com a gente. Papo de acho que 5.000 anos ou mais, né? E a medicina é maravilhosa pra gente se conectar, pra gente rezar, pra gente limpar a nossa fala, se feita corretamente, né? Porque é tudo o olhar que a gente dá para as coisas no final das contas. Então, se eu entendo que isso é uma medicina sagrada também, de firmamento, aterramento,
de, de certa forma, conexão também, de limpar os pensamentos, né? E consagro ele da forma correta, ele vai me levar para um lugar. Se eu uso o tabaco deturpado, como o mundo tá fazendo hoje em dia, com, sei lá, o cigarro, por exemplo, o tabaco tá ali. Mas olha o uso e para onde isso te leva, né? Então, o tabaco ele deve ser consagrado, né? Ele não deve ser tragado também. É um rezo que você está fazendo cada vez que você está ali consagrando o tabaco. E os indígenas, os guaranis daqui também, da região aqui do sul, são muito conectados com o tabaco, né? E para eles é uma medicina muito sagrada para eles, né? E usam como rezo mesmo, né? Como limpar a fala, limpar os pensamentos, colocar a intenção. Então, para mim, se feito da maneira correta, com muito respeito, honrando essa medicina, é uma medicina fantástica. Sim, o que eu vejo muito também são as pessoas passando o rapé, sabe, Gus? Elas não consagram o rapé. Elas fazem aleatoriamente, sem intenção. E quando eu iniciei no rapé, eu passava rapé. Porque eu achava que era dessa forma. Uhum. E depois eu aprendi que não era assim. Que era consagrar. E aí sim eu aprendi através do meu curipe e do rapé, eu aprendi a entrar em vários processos internos, a abrir portais, fechar portal. E aí sim eu descobri o que era a medicina do tabaco. Quando o cachimbo veio para minha vida, eu tive uma conexão com ele muito profunda. É como se eu tivesse feito um resgate Uhum. de algo que eu já sabia, sabe, que já estava em mim. Porque eu nem tenho muito tempo assim aqui, né, de medicina. Mas internamente, com as conexões, eu acho que eu tenho muito tempo, não é de agora. E aí eu te convido, Gus, para consagrar um cachimbo. Bora. Mas eu queria te fazer uma pergunta. Claro. Qual você acha que é realmente a diferença entre consagrar e só usar, só passar um rapé, só... Quando você passa, você só sente aquela sensação momentânea, sabe? De que, ah, como se estivesse ali curando aquela ansiedade do momento, que as pessoas às vezes usam alguma coisa para curar Uhum. ansiedade, alguma coisa do tipo. Só que daí quando você consagra, não é isso. Quando você consagra, você entra dentro do seu ser, da parte mais íntima dentro de você, a sua mente silencia, sabe? Que eu tinha uma mente muito tagarela, hoje a minha mente nem fala, assim, né? Porque hoje eu tenho mais controle. Mas antigamente eu era muito, minha mente ficava assim, eu dormia, minha mente ficava. Uhum. E aí, além de você silenciar a mente, se conectar, você tem um contato tão grande com o grande espírito, você se conecta aos seres acima de você, sabe? E é, ai, eu não consigo te explicar a sensação de como é consagrar, porque vai muito além de uma explicação, entende? É muito no sentir. É Te tipo traz pro assim, sentir, né? aí traz aquela sensação de sentir assim incrível, não é aquela sensação momentânea, vou passar uma ansiedade ou vou ficar toda hora ir lá, fazer e pronto. Não, Se torna um cigarro espiritual, né? exatamente. Daí você entra, se conecta, daí você também, igual o cachimbo, ele também é um instrumento de resposta, né? Porque vem aquela resposta que você precisa naquele momento, mas tem que ter a sua ação. Mas vem aquela resposta, sabe? E aí você olha e fala, nossa, abri um portal. Que portal importante? Aí você a importância de você fechar esse portal também, porque abriu. Uhum. Então, o respeito pela medicina e é que o tabaco, ele é um espírito, que ele não pode ser tragado. E é por isso que a gente utiliza ou o curipe ou o cachimbo para conseguir consagrar a medicina. E quando você acessa
Você vai pro teu interior e acessa esses seres acima. Quem são eles? Olha, são parte da minha egrégora, do meu caminho espiritual e também uma dos acessos mais importantes é a conexão comigo mesma, da minha própria força, sabe? Por mais que a gente tenha acessos, né, a outros seres, porque a gente tem também, porque quando a gente abre portais, a gente tem esses acessos, né, que eu faço parte de uma egrégora. Mas a principal conexão do tabaco é você entrar dentro de si mesmo. Ele mostra aquela sua força, assim, interior, lá na essência, lá da raiz, assim. E aí, vindo daqui de dentro, é muito... Nossa, é muito forte, é muito bom. Daí Se você fala assim... conecta muito com o tabaco, né, cara? É É. bonito de ver. Aí você olha assim e fala... Aí eu olho assim e falo, caramba, eu sou forte, né? Aí a medicina fala, meu, a força é você é a medicina. E aí a gente percebe que por mais que a gente consagre as medicinas, elas são tão sábias que elas mostram pra gente que nós somos a nossa própria medicina, sabe? Que nós somos a nossa própria cura, que nós somos o nosso próprio caminho. Elas só estão Exato. ali como uma ponte. Isso é muito legal. É isso. Maravilhoso. Consegui te definir? Sim. Olha, pra quem não sabe, a haste, ela representa a parte masculina e o fornilho representa a parte feminina do cachimbo. O cachimbo, ele tem todos os elementos, né? A terra, o fogo, a água e o ar. E aí, quando a gente faz o rezo, que a gente puxa e solta a fumaça, a gente está puxando tudo que a gente não precisa e soltando e liberando para que a gente consiga, né, se conectar à nossa ancestralidade, a estar em conexão profunda com o que a gente realmente tem de mais sagrado, que é o nosso coração. E esse cachimbo aí em dois? Primeira Esse vez que eu vejo cachimbo isso. eu pedi para fazer de 2 hastes, por quê? Para que as pessoas conseguissem pitar juntas, para que conseguisse trocar energia, para que conseguisse um pai, um filho, ou até mesmo um casal, sabe? Conseguir se Uhum. conectar, olhar olho no olho. Porque hoje as pessoas, elas não se olham mais. As pessoas saem e ficam no celular. Come com o celular na mão. E aí elas não se conectam. Então foi uma maneira de eu conseguir trazer as pessoas para se conectar. Nesse último ritual que eu fui indígena, eu estava pitando meu cachimbo na fogueira. Quando eu finalizei, eu senti vontade de pegar esse. Tinha uma mulher perto de mim e eu falei pra ela, você pita? Ela falou assim pra mim, sim. Você quer pitar comigo? Ela, quero. Aí ela pitou, porque eu senti de chamar ela. Que eu não faço isso, mas naquele momento eu tinha sentido. Uhum. E aí eu pitei. Quando finalizou, ela veio me procurar. Ela falou assim, eu te agradeço, porque eu entrei em processo profundo com a minha mãe. Depois que eu pitei o cachimbo com você. Que lindo. Aí eu falei assim, eu que agradeço por você compartilhar. Eu acho Então, é isso. Ele veio com uma ferramenta. maravilhoso isso. É. Diferenciar desse outro teu cachimbo aí. Que a Lindo, gente vai lindo. só fazer assim, ó, pra gente pitar. Não vai pegar o áudio, eu acho, mas... É melhor assim? Então a gente fica mais pra cá e a gente puxa o microfone. Tá finalizando também, aí você já vai pensando aí você já vai pensando em algo pra falar de uma mensagem. Não. Nossa, tá vendo? Ao vivo é assim. Parou, meus dois. Você tá Essa... Não, mas ele tá cheio. Não acredito. Deixa eu ver se tem isqueiro. Gus, só puxa aí pra mim. Por favor.
Aprendi isso com os guaranis. Você puxar a fumaça e passar pra limpar. Pra limpar, sim. Tabaco é fantástico. Normalmente, quando a gente acende o cachimbo, a primeira fumaça é sempre nossa. E a gente se limpa. Pra não... Não tá demais, senão vamos esfumaçar tá todo o bom. estúdio aqui. Pronto, voltamos. É só pra... E aí, Gus, gostou? Maravilhoso. Muito boa esse tabaco que você tá usando. É o meu cumbaiá, eu que faço. Orgânico? É. Maravilhoso. Leve. Também tabaco já pega, assim, já dá uma sensação de cuspir Você também. sabe que quando eu comecei a apitar as primeiras vezes, eu tinha muita dificuldade com o tabaco. Aí a minha espiritualidade falou, você tem que fazer seu cumbaiá. Aí me ensinou a fazer. Porque daí eu fazendo meu próprio cumbaiá ficava mais fácil de eu aprender. E é a tua energia ali, né? E a Muda minha energia. completamente. Eu observei, assim, cara, como as medicinas, elas são uma esponja, assim. Então, toda a intenção que você tá colocando, mesmo inconsciente ali, Sim, faz toda a diferença. eu faço o rezo bem certinho. Eu toco maraca quando eu faço meus cumbaiá. Então, tem todo um processo, sabe? Que bonito. Tem todo... Gus, eu queria que você falasse um pouquinho que tá finalizando. Antes de você deixar uma mensagem, eu queria que você falasse do rapé. Porque as pessoas não sabem consagrar o rapé. Você pode mostrar como faz? Posso. Posso, sim. E dar medicina. Não, mas pode esperar um pouquinho, tá? Quer que eu faça um tutorial, passo a passo? Sim. Tá, maravilha. Será que a câmera pega? Onde é que tá minha Pega. mão aqui, ó? Pra quem tá assistindo ali. A gente já finaliza. Coloca o rapé na mão. A quantidade nunca tem uma técnica, né? Sim, vai no sentir, né? É uma coisa completamente no sentir, até quando é pra mim e outras pessoas. E é um sentir que você vai afinando essa conversa com essa medicina, né? É um processo muito intuitivo. Tem gente que fala que se botar, não pode botar de volta no potinho. Eu honestamente nunca vi diferença. Eu sou dessas. Então... Ai, posso? Claro, mano. Vontade. Isso aqui é um curipe. Pra pessoa poder se soprar. E a partir do momento que a medicina ela tá na mão, essas medicinas elas são esponjas, né? Então vai pegar a energia do ambiente, aquilo que você está colocando. Por isso que a importância do rezo, né? E a gente às vezes proteger aqui, colocar a intenção para pegar só o mais positivo. E o rezo há várias formas de poder fazer isso, né? Cada um vai fazer da sua forma, de um jeito completamente diferente. Já fiz um vídeo em que eu ensinava, e é o que eu fazia na época, né? Que foi como me ensinaram, e eu achei uma coisa maravilhosa. Então era um rezo como se fosse numa cruz, para você ter uma referência, né? Mas pode ser outra coisa. Eu rezava dessa forma. Pai Rapé guia, ilumina, protege, ensina, traz amor, plenitude, centramento e equilíbrio. Hoje em dia eu faço um pouco diferente. Eu só sinto o rapé e intenciono para mim sempre presença, o silêncio da minha mente, centramento também. E principalmente quando eu vou soprar alguém,
Isso eu aprendi com um amigo meu e também foi uma coisa que eu achei fantástico, né? Ao invés de intencionar alguma coisa que você imagina que a pessoa precisa, colocar como que ela possa receber tudo aquilo que é do merecimento dela, que ela precisa, e que eu possa só ser um canal de luz, um canal limpo de pureza para que aquilo que ela precisa, para que a medicina possa entregar, né? Eu só sou um canal. O professor, o mestre tá aqui, ó. Sim. E aí, com o rapézinho na mão, amassa. Um rapézinho. Divide no meio. Acho que a galera não vai estar conseguindo ver, mas faz uma divisória no meio. Há quem diga também que tem que ser na direção do coração. Eu, nos meus anos de rapé, não senti realmente uma diferença nisso. Então eu vou na direção normal. Mas, há inúmeras formas de fazer, né? O importante é estar em contato. Essa comunicação com essa medicina. Que você vai escutando de alguma forma ela falar para você, com você, né? E para cada pessoa isso se apresenta de uma forma diferente. A quem vai escutar, de fato, a quem vai ver, a quem vai só sentir internamente, tipo, é isso aqui, não é? Uhum. Levar o coração e sopra. Uxi. Uxi, 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 uxi. Gratidão por esse momento. Gratidão. Como estamos de horário aí, chefia? Já tô te ajudando. Já? Uxu. Aí eu gostaria que você deixasse uma mensagem de final. Da força do rapé agora. Deixa eu dar um segundo sopro. E vamos ver o que vem. Porque não vem nada na minha mente, ainda bem. Geralmente dou 2 sopros de cada lado. E pra quem tá começando, eu não recomendo isso. Quero te agradecer. Tua condução maravilhosa, mano. Obrigada. Mesmo, sério. Segue nesse caminho, nesse chamado. Tá lindo. Gratidão. Muito mesmo. Ouvir isso de você é muito gratidão. E se eu fosse deixar uma mensagem final? Que tudo se trata sobre nós. Só isso. Sem externalizar. Sem buscar um Deus fora. Todo problema que você enxerga que tá fora é só um reflexo de você mesmo. Então a gente precisa olhar pra dentro. Sim. A resposta tá dentro. Não há outro caminho.
Gus, eu vou encerrar. Eu quero te agradecer. Muito obrigada. Foi muito legal estar aqui com você, te conhecer pessoalmente. Querida. Uxa, Agradecer ao grande. Ai, peraí. segura firme. Agradeço ao Grande Espírito por mais esse programa, por tudo que foi trabalhado aqui. Que todos os seres possam se beneficiar do que foi compartilhado. Arro. Arro. Obrigada.